sejam bem-vindos e bem-vindas à, à aula online, do módulo online de Relações Ecológicas. Eu sou Juliane Custódio, sou bióloga, sou professora de biologia, sou também educadora ambiental e mestre em divulgação da ciência. E hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre um tema dentro da ecologia, que é super bacana de compreender, super bacana de discutir, de conversar sobre os casos. E a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa sub-área dentro da ecologia. Então vamos lá para descobrir um pouco sobre a harmonia e a treta na natureza. Começando então a nossa aula, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês responderem daí. O que que a erva de passarinho, que é essa planta que está associada a essa árvore aqui, tem a ver, tem em comparação, tem em comum com a sanguessuga, que é esse animal da classe Hirudinea. Para além deles serem seres vivos, para além deles respirarem, para além dessas características que todos os seres vivos têm, o que que esses dois organismos têm em comum? Pensa aí. Se você respondeu que os dois são parasitas, você está certíssimo. Esses dois organismos, eles retiram de outros seres vivos os seus nutrientes. Dessa forma, né, eles garantem ali a sua subsistência, mas acabam provocando algumas deficiências nesses outros organismos, podendo até desenvolver alguma doença mais grave, né, levando à morte posterior, quem sabe. Agora, eu gostaria que vocês olhassem essas duas imagens aqui. São duas plantas, duas bromélias, basicamente, uma do gênero Vrisia e outra do gênero Tillandsia. E eu gostaria que vocês tentassem comparar um pouco com a planta da erva de passarinho que a gente olhou agora há pouco. Bom, elas também ficam associadas a outras árvores, mas diferente daquela espécie anterior, elas são apenas hospedeiras. Aliás, elas apenas usam essas árvores como hospedeiras. Basicamente, né, elas estão ali para conseguir suporte e para elas terem um pouquinho mais de chance delas terem acesso à luz do sol e poder realizar o seu processo de fotossíntese com maior qualidade. Mas elas não são parasitas. Elas retiram nutrientes a partir das suas raízes de outras formas e estão ali realizando o processo de fotossíntese como qualquer outra planta nesse ambiente. Inclusive, essas duas espécies são espécies que estão ameaçadas de extinção, principalmente a vrísia, porque ela foi muito explorada para ornamentação, para esquemas de ornamentação. Então, é importante, né, essa ressalva, porque a gente precisa tomar, né, cuidado com o uso exploratório de vários organismos da natureza. Agora a gente vê uma outra planta do gênero Dionaea, e essa planta, ela conhecida pela sua característica, né, de ser uma planta carnívora, do grupo das plantas carnívoras. E ela já está realizando um outro processo para conseguir o seu alimento, a sua energia, tá? Basicamente, ela faz essa captura de pequenos insetos, de pequenos invertebrados, e a partir dessa captura, ela começa a liberar enzimas digestivas em cima desse organismo, e essas enzimas vão digerir o corpo desses organismos e ela vai conseguir absorver alguns compostos nitrogenados, que basicamente as plantas conseguem esses compostos nitrogenados a partir das raízes, a partir do solo. Só que essas plantas, elas são super adaptadas a solos pobres e solos muito encharcados.
Então, essa outra estratégia que elas desenvolvem a partir da digestão, né, digestão externa desses organismos, faz com que elas tenham um sucesso bacana e tenham uma variedade interessante aí de espécies carnívoras por aí, tá? E esses compostos nitrogenados, eles são extremamente importantes para a formação da clorofila. E é a clorofila que vai estar realizando aí o processo de fotossíntese lá dentro das células dessas plantas. Então a gente percebe que todas essas plantas e essas espécies, na verdade, incluindo aqui também a sanguessuga, elas realizam um tipo de interação com outros organismos, mas se a gente for observar, se a gente for analisar com cuidado, a natureza dessa interação é bem diferente uma da outra, né? Uma está parasitando, outra está utilizando como suporte e a outra está digerindo outros organismos. Todas elas para o seu bem, basicamente. Algumas realizando provocando, né, danos em outros organismos e outras não. Basicamente, é isso que são as relações ecológicas. As relações ecológicas, elas são essas interações entre os seres vivos que estão ali no mesmo ambiente, que estão convivendo numa mesma região, ou seja, num mesmo ecossistema. Então, como a gente viu, esses exemplos que eu dei, né, são exemplos de espécies que estão interagindo com outras espécies. Então, no caso desse tipo de interação, desse tipo de relação ecológica, a gente chama de interações interespecíficas. E quando as relações estão ocorrendo dentro da mesma espécie, ou seja, dentro de uma população de organismos, a gente chama de interações intraespecíficas. Só que além disso, a gente tem uma outra forma de categorizar essas relações. Por quê? Nem todas as relações, elas são benéficas, elas vão beneficiar todos os organismos que estão ali envolvidos, como a gente bem viu, né, nos exemplos que eu dei no início da aula, na introdução da aula. Então, essas relações, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. O que quer dizer harmônicas nesse sentido? Os dois vão ter vantagem. Os dois organismos ou os organismos que estão envolvidos na interação, na relação ecológica, vão tirar alguma vantagem, algum benefício desse evento. Já as relações desarmônicas são aquelas relações em que algum indivíduo vai sair prejudicado, algum indivíduo vai se dar mal nessa interação. E aí, dentro desse universo de relações ecológicas, a gente vai poder classificar as relações entre interespecíficas e intraespecíficas e também harmônicas e desarmônicas. Isso é importante para a gente entender a natureza das relações. Então, a gente vai começar a analisar as interações que são intraespecíficas, ou seja, são as interações que estão ocorrendo dentro de uma população, entre indivíduos da mesma espécie. Para começar, então, a gente tem as relações chamadas de colônias. Provavelmente você já ouviu essa palavra, talvez aplicada em outro conceito. Mas aqui, dentro da ecologia, dentro das relações ecológicas, uma colônia são organismos que são da mesma espécie e que estão unidos fisicamente. Os corpos deles estão grudadinhos uns nos outros, tá? E dessa forma, esses organismos eles vivem em conjunto, em cooperação, tá? Cada um tem uma função, cada um vai realizar uma atividade. Essas atividades podem ser todo mundo realizando a mesma coisa ou cada uma realizando uma função diferente, tá? Então, a gente vai ter as colônias que são isomórficas, onde ninguém é diferente, nem na morfologia, nem na função que eles estão executando, as funções que eles estão executando, o trabalho que eles vão estar realizando para o organismo como um todo funcionar. Mas a gente também tem as colônias que são heteromórficas, em que cada organismo ali vai ser diferenciado.
tanto no seu formato, nas características que ele vai ter na sua morfologia, quanto no trabalho que ele vai executar. Então, aqui a gente tem o exemplo dos corais, que cada estrutura dessa, com essas pontinhas, né, esses bracinhos levantados, digamos assim, são um indivíduo. Cada um deles é um indivíduo, que são chamados de pólipos, e cada pólipo é grudadinho um no outro e formam esse grande organismo que é o coral. O coral, além dessa superfície mole que eu chamei de pólipos, ele também tem um esqueleto baixo desses pólipos, um esqueleto de calcário, que estão dando estrutura e sustentação para esses pólipos. A gente tem o exemplo também das caravelas. As caravelas, elas parecem ser um único indivíduo, né? Mas na verdade ela é formada por quatro organismos. Esses organismos, como eu já falei também, eles estão grudados uns nos outros e eles têm funções diferentes. Então vão ter os organismos que estão produzindo esses tentáculos, tentáculos de proteção, vão ter os organismos que são responsáveis pelo transporte, vão ter organismos que são responsáveis pela alimentação, e esse daqui é um só organismo dando esse formato, essa estrutura para as caravelas. Outro exemplo legal que eu queria trazer, um pouco mais, né, no universo de vocês que estão estudando sobre reflorestamento, são os bolores, que são encontrados em todos os lugares, basicamente, né? Um lugar que tem umidade e calor, os bolores estão lá, o mofo está lá. Então, o mofo nada mais é do que pequenas unidades de fungos que estão ali grudadinhos, formando uma grande colônia de, de indivíduos. Agora, em contraponto à colônia, que os indivíduos, como eu já falei, eles estão unidos fisicamente, a gente tem agora a sociedade, em que também temos indivíduos, também temos uma coletividade, uma ordem de coletividade. Cada organismo tem a sua função, só que aqui eles não são obrigatoriamente dependentes uns dos outros, tá? E além disso, eles não são ligados fisicamente. Isso é importantíssimo, é uma diferença importantíssima entre colônia e sociedade. Então, aqui a gente já tem os organismos que a gente chama de sociais. No caso, eu trouxe três exemplos de insetos sociais. Nesses insetos, eles apresentam diferenças de funções mesmo, de classes entre eles, né? Então, começando aí pela abelha, a gente tem a conhecida abelha rainha, que é a abelha que basicamente é a que é responsável pela reprodução da sua colmeia, né? Do seu grupo como um todo. Ela é a mãe de basicamente todas as abelhas, né? Ela é a responsável por manter a ordem social também. A gente tem o zangão, que é basicamente o macho para reprodução, tá? Eles são produzidos por partenogênese, ou seja, eles não têm uma. Eles não são reproduzidos normalmente, então eles têm só parte do material genético, e é uma reprodução chamada de assexuada, né? Que não tem envolvimento de gametas. E a gente tem as operárias, que são os organismos que são estéreis, eles não conseguem se reproduzir, e basicamente é a galera que está trabalhando para manter a colmeia funcionando, né? É a galera que está lá buscando pólen, é a galera que vai buscar alimento como um todo, para sustentar basicamente a rainha da colmeia. Outro grupo social, outro grupo de insetos sociais são as formigas. As formigas também têm a lógica da rainha das operárias e do cara, né, que está participando da reprodução.
As rainhas, elas são também as reprodutoras, né, do grupo. Elas são capazes de colocar milhares de ovos a cada reprodução. Elas basicamente funcionam para se reproduzir, tá? Ela é a chefa do grupo também, né, do formigueiro. E a gente tem as operárias que estão realizando as atividades da manutenção do formigueiro, é, coleta de alimento, a defesa do formigueiro e entre outras funções que elas estão ali realizando na na sua vidinha simples. E outro grupo de insetos que são considerados sociais são os cupins. Os cupins também têm aí a sua regra de reis e rainhas, né? São chamadas de o ergatóide, né? É, os reis, eles também vão estar ali participando apenas da reprodução, né? Muitos desses animais, os machos, eles simplesmente morrem após a cópula, tá? Não são todas as espécies que isso acontece, mas tem casos que acontecem tanto em abelhas, quanto em formigas, quanto em cupins. Então, é basicamente, eles estão ali participando do processo de reprodução. E aqui a gente tem uma separação interessante entre soldados e operários. Os operários, os operários e os soldados, eles são estéreis, eles não se reproduzem, mas eles são diferenciados, né, nas suas funções. Os soldados eles estão participando da defesa do cupinzeiro, tá? E os operários têm todas aquelas funções dos operários dos outros animais também, de alimentação, produção ali do, do próprio cupinzeiro. Isso daqui, se vocês não conhecem, né, é um cupinzeiro que são verdadeiros castelos de cupins, né? Essas coisas enormes que a gente encontra no meio do mato. E quem está produzindo tudo isso, todos os túneis dentro desse grande castelo, são os cupins operários. Uma coisa que eu esqueci de ressaltar é, tanto na sociedade quanto na colônia, as duas relações são harmônicas, ou seja, todos os indivíduos estão ganhando, ou seja, aqui está destacado mais, tá? Todos os indivíduos ganham nessa relação. Já nessa próxima relação que eu trouxe para vocês, a gente já tem alguém que se dá mal. A relação é chamada de canibalismo, que provavelmente todos vocês já conhecem, que são espécies que se alimentam de outros indivíduos da mesma espécie. Então, aqui a gente tem o exemplo do gafanhoto, um gafanhoto se alimentando de um outro gafanhoto. E um exemplo clássico são as aranhas fêmeas que se alimentam dos machos. Basicamente, isso acontece depois da cópula. E os machos, eles já é, entendem que isso vai acontecer, basicamente, tá? Isso já é algo comum entre algumas espécies de aranhas. Inclusive, eles se colocam à disposição. Mas por que isso? Basicamente, porque a o principal foco é a reprodução, é a geração de filhotes, é a manutenção dos genes desses indivíduos na Terra. Então, os machos, eles servem de alimento para que a fêmea gere com mais qualidade os seus filhotes, os seus ovos, e que tenha uma reserva energética para todo esse processo, né? Do pós-cópula e da geração de novos indivíduos. Só que eu achei um artigo super interessante que mostra pra gente
um canibalismo sexual reverso. O que que isso quer dizer? O que que esse estudo, né, encontrou na, nas suas análises? Basicamente, né, eles analisaram a aranha dessa espécie, Micaria sociabilis, e eles perceberam que alguns machos tinham um comportamento de se alimentar de fêmeas como uma estratégia ali, né, de forrageamento, de conseguir a sua alimentação. Mas isso era motivado por coisas específicas. Basicamente, quando não tinham presas o suficiente, então a disponibilidade de presas era baixa, ou quando o histórico alimentar do macho era prejudicado, estava prejudicado. Então, esses machos acabam se alimentando, selecionando quais fêmeas vão vão servir de alimento para ele ter sustância, para ele crescer, para ele ter energia, para conseguir se reproduzir com as melhores fêmeas do grupo. Então, basicamente, essa escolha, ela é orientada, ela é direcionada a fêmeas de qualidade inferior, que os machos, né, acabam detectando isso a partir de sinalização química, né? Sinalização a partir de feromônios. Então, isso é um caso que vai contra, né, a ideia geral do que acontece de canibalismo em aranhas. A competição intraespecífica, basicamente, é uma competição em que organismos que estão ocupando uma mesma área é, possuem ali as mesmas necessidades, né? Como eles são da mesma espécie, eles têm o mesmo nicho ecológico, né? As mesmas características, as mesmas necessidades. Ocupam o mesmo hábitat, se alimentam das mesmas coisas, se reproduzem com as mesmas fêmeas. E tudo isso gera uma disputa, porque, como eu falei anteriormente, a principal, né, principal objetivo dos organismos é se reproduzir, é garantir com que os seus genes sejam passados à frente. Então, para conseguir se reproduzir, você precisa se desenvolver bem, você precisa ter uma boa capacidade, né, você se transformar num indivíduo adulto e maduro o suficiente para conseguir esse grande finale que é a reprodução. Então, nesse caso, é uma relação desarmônica, é uma relação em que sempre alguém vai se dar mal ali, né? Então, eles competem por acasalamento, eles competem por alimento, eles competem por território. E temos aqui, né, alguns exemplos: gazelas competindo, coiotes, aves, vários organismos acabam entrando nesse tipo de relação porque estão ali, né, disputando, estão ali compartilhando o mesmo nicho ecológico, como eu bem falei. Agora a gente finalizou as relações intraespecíficas e vamos falar um pouco sobre as relações interespecíficas, as relações então que ocorrem entre espécies diferentes. Para começar, a gente tem o comensalismo. No comensalismo, as espécies, né, elas têm uma relação que a gente pode considerar harmônica. No caso, apenas um indivíduo tira benefício sem prejudicar o outro. Então, acaba sendo harmônica, porque ninguém sai perdendo nesse jogo, tá? Então, uma das espécies se beneficia de, de alguma característica do outro, né? Aqui a gente tem o exemplo da, dos tubarões com os peixinhos, né? Principalmente as rêmoras, que eles são ali sempre juntinhos e as rêmoras elas vão se alimentando dos restos do alimento do tubarão. Então, ela não prejudica em nada o tubarão também não está interessado em se alimentar dela, mas ela tá ali tirando uma vantagem do grandão, do amigo dela, do grandão, tubarão.
E aqui é o exemplo do peixe palhaço que utiliza anêmonas para se proteger. Eles estão sempre ali pertinho das anêmonas, que são estruturas que, para muitos predadores, acabam sendo meio ameaçadora, tá? E eles utilizam ali de abrigo, utilizam de proteção, sem prejudicar, sem levar nenhum dano para as anêmonas. E a gente também tem o caso do urubu. O urubu, ele se alimenta de restos, né, de carniça, basicamente. E esses restos de comida é de algum outro animal, de algum outro organismo, né? Seja provavelmente um grande predador, né? Então, os predadores, eles vão, caçam, se alimentam do que podem e depois eles seguem a vida. O que sobra desse alimento, os urubus vão lá se alimentar. Por que que isso é comensalismo? O urubu, ele tá se beneficiando do resto da comida e o cara que caçou, o cara que comeu antes, ele não está sendo prejudicado, né? Porque basicamente o que sobrou sobra, né? E ele não está interessado nas sobras. Outro exemplo de uma relação harmônica em que o outro não é prejudicado, em que um não é prejudicado, é o caso do inquilinismo, que é também o exemplo que a gente começou lá na aula, né? Com a Vrísia e a Tilância. Então, são indivíduos que vão se beneficiar de um outro, utilizando como suporte, como abrigo, sem beneficiar, sem tirar nenhum benefício desse outro. Quer dizer, sem provocar nenhum malefício nesse outro, né? Então a gente tem o exemplo das epífitas, né? São as epífitas e as lianas, que são plantas que vivem sobre outras plantas. E à medida que elas estão mais próximas, mais altas, né, mais distantes do solo, elas estão mais distantes do processo de uma possível, né, herbivoria, de servir de alimento para alguns animais. E elas também têm acesso, maior disponibilidade de luz do sol, porque elas competem menos com as plantas que estão lá embaixo, né? Então, elas acabam se dando muito bem quando elas conseguem se estabelecer aí em locais mais altos, em árvores altas, para tirar esses benefícios, tanto de acesso à luz para realizar o seu processo fotossintético, quanto também de proteção contra herbívoros que estão mais presentes ali na superfície do solo. O mutualismo ele também é uma relação harmônica. Só que aqui a gente tem uma característica específica do mutualismo em que existe uma obrigatoriedade de acontecer. Os indivíduos que participam de uma relação mutualística são indivíduos que um dependem do outro, um depende do outro. Então, as espécies, elas se beneficiam, mas elas são dependentes entre si. Ou seja, se elas se separarem, elas acabam não conseguindo sobreviver. As relações, elas são permanentes e obrigatórias. Então, um exemplo é os líquens, que com certeza vocês já viram nas árvores por aí. É comum a gente achar, né, que os líquens são apenas fungos, porque basicamente a parte externa deles é um fungo. Em geral, são ascomicetos. Mas dentro desses fungos vivem pequenas algas, microalgas clorofíceas, ou também podem ocorrer cianobactérias. E o que que elas têm em comum? Tanto as algas quanto as cianobactérias, elas realizam fotossíntese. Então, são os seres fotossintéticos da relação. O fungo, ele serve ali como uma proteção, como um abrigo para essas bactérias, essas cianobactérias e essas microalgas. E
esses organismos fotossintéticos, eles estão ali produzindo energia e transferindo parte dessa energia para o fungo que está associado a eles. Outro exemplo de mutualismo é o caso dos bovinos e das bactérias. As bactérias, algumas bactérias, elas vivem no sistema gastrointestinal dos bovinos para ajudar eles a realizar um processo que é de extrema importância para esses animais. Como a gente sabe, os bovinos, eles são animais herbívoros, eles se alimentam basicamente de grão e capim, né? E essas plantas, elas possuem um tipo de fibra, que é um carboidrato, né, que eles estão se alimentando, que é chamada de celulose. E a celulose, ela não é digerida por mamíferos. Nós, mamíferos, não digerimos celulose. A gente até tem no nosso apêndice bactérias que fazem a digestão de celulose, mas a gente já não usa mais o apêndice, né? Então, essas bactérias que vivem no sistema gástrico dos bovinos vão fazer esse processo, esse procedimento de digerir essas fibras, essas grandes fibras, e a partir da digestão dessas fibras, é, o, o bovino ele consegue absorver o que é produzido dessa digestão, que são as moléculas de glicose, as moléculas de energéticas, né? As moléculas energéticas do para todos os seres vivos viverem, né? Então, nesse processo, a vaca, eles conseguem a sua energia a partir do trabalho dessas bactérias. E as bactérias, elas estão ali com um alimento fácil para elas, com abrigo, com uma tranquilidade danada dentro do corpo desses animais. Então, aqui, só para ressaltar mais uma vez, é uma relação que é totalmente harmônica, em que todo mundo ganha. Um caso, né, interessante da gente abordar é o caso dos corais. Voltando, né, dos corais. Os corais, eles têm essas cores diferentes, né, que a gente consegue ver naqueles recifes lindos e maravilhosos. E basicamente essas cores, elas são responsabilidade de pequenas algas que vivem dentro dos pólipos desses corais. Essas algas são chamadas de zooxantelas. As zooxantelas, elas podem aparentar em diversas cores e elas vivem numa associação mutualística com os corais. Elas estão também realizando processo de fotossíntese, que serem microalgas, e o coral tá dando ali uma casinha para elas, né? Tá dando um abrigo, tá dando proteção para elas sobreviverem. Só que nesse meio tempo está acontecendo, né, um fenômeno já tem uns anos aí que é chamado de branqueamento dos corais. Talvez vocês já tenham ouvido falar. E aí eu trouxe essa matéria que fala sobre esse esse efeito que está acontecendo nos nossos corais brasileiros, lá em Abrolhos, Atol das Rocas e Fernando de Noronha. O que está acontecendo? O que é esse processo de branqueamento? Lembra que eu falei que embaixo desses pólipos dos corais tem um grande esqueleto, um esqueleto calcário? Esse esqueleto calcário, ele é branco. E com o processo de aquecimento, né, por conta do aquecimento global,
a gente percebe um estresse térmico que vem acontecendo nas regiões litorâneas, onde a gente encontra esses recifes de corais. À medida que vai aumentando o nível de estresse térmico, a gente percebe uma eliminação das zooxantelas. Com as zooxantelas saindo ou morrendo dos corais, os corais eles perdem a cor, passam a ficar transparentes, os pólipos, e com o tempo eles vão morrendo. Então, o processo de branqueamento dos corais não é só a saída, a palidez, né, ali do, dos corais. É basicamente uma sentença de morte para esses animais que são importantes, porque eles constituem importantes ecossistemas marinhos em que diversas e diversas espécies vivem. Se desenvolvem, estabelecem relações ali naquele ambiente. Então, é muito importante a gente tratar sobre o processo do branqueamento de corais como um assunto sério, como um assunto realmente atual e de responsabilidade, né? Responsabilidade principalmente do, dos grandes participantes desse processo do aumento da temperatura global. A próxima relação é chamada de protocooperação. A cooperação, a gente já sabe que são dois indivíduos ali realizando alguma ação em que todo mundo vai ganhar. Então é isso, é uma relação harmônica em que os indivíduos, os organismos que estão participando da relação, eles tiram algum benefício da interação. Então, o primeiro exemplo é o caranguejo eremita. Caranguejo eremita, ele é um animal que não tem uma concha. Então, basicamente, ele captura vários elementos que estão ali no fundo do mar para utilizar como concha, para proteger o seu corpo, que é bastante vulnerável. E um desses elementos que ele captura no mar são anêmonas. Anêmonas que não conseguem se transportar. Elas não têm estruturas de locomoção. Então, esses eremitas, né, esse caranguejinho, esse pequeno crustáceo, consegue fazer o transporte dessas anêmonas e as anêmonas protegem o corpo do caranguejo eremita. Então, a gente tem uma relação em que os dois estão cooperando. Qual que é o benefício da anêmona em ser transportada? Basicamente, ela explorar outros ambientes que vão trazer novas oportunidades de alimentação, novas oportunidades de reprodução para esse animal. Então, os dois se beneficiam dessa relação. O outro exemplo de protocooperação é a relação entre algumas espécies de aves e os búfalos. Aqui, na verdade, a gente tem três relações envolvidas, né? A ave que tira o carrapato, que se alimenta do carrapato, então aqui é uma relação de predação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas a relação entre ave e búfalo é de protocooperação. O búfalo, ele tá doando, entre aspas, os carrapatos, e a ave, ela, ao se alimentar desse carrapato, ela ganha alimento, ganha energia e tá tirando um parasita, né? Na verdade, aqui a gente tem quatro relações, verdade. Tá tirando um parasita que tá ali interagindo com o búfalo. Então, o búfalo tem essa vantagem, né, de reduzir o número de parasitas que estão ali associados a ele. Competição. Assim como a competição
no caso intraespecífico, né, dentro da espécie, a competição interespecífica, ela também vai tratar sobre indivíduos que compartilham necessidades. Então, é, animais ou plantas também, tá? Que têm é, as mesmas necessidades em si. E para conseguirem alguma vantagem, elas vão competir, vão disputar, né? Então, tem uma teoria, né? A teoria do Gauss, fala que em uma comunidade pode haver apenas uma espécie com um determinado nicho ecológico. Se houver mais de uma espécie com um nicho ecológico específico, essas espécies elas vão tentar se excluir. A competição ela vai ser tão grande que pode provocar uma exclusão competitiva. À medida que o nicho ecológico entre os indivíduos são muito próximos, né? Quanto mais próximo for o nicho ecológico, mais grave é essa competição. Então, se eles estão ali competindo por uma única coisinha, eles até conseguem compartilhar uma área, uma determinada região, por exemplo, estão disputando ali um alimento, né? Que ali no momento é o objeto da competição, da disputa. Só que se eles compartilham muitas coisas, acaba que fica quase que insustentável a sobrevida dos dois indivíduos ali naquela comunidade, das duas populações daquela comunidade. Então, aqui, um exemplo de felinos que estão competindo com hienas por alimento. E aqui também o cão da pradaria, que também está competindo ali, a sua sementinha, com os pássaros que estão ali em cima dele, querendo pegar o alimento que ele conquistou. Outro exemplo bacana que foi realizado, né, esse estudo pelo Gauss, né, que é o dono da teoria que eu acabei de falar, ele observou em laboratório o crescimento de ciliados de protozoários do gênero Paramecium. São duas espécies que ele observou, basicamente, né? Então, aqui a gente tem a espécie Paramecium aurelia, que foi cultivada de forma isolada. Aqui, o Paramécio caudatum, que também foi observado sua faixa de crescimento, né, em, em uma cultura separada, uma cultura isolada. E ele percebeu que com, né, o mesmo alimento, né, ele deu as mesmas condições, né, o mesmo procedimento foi usado para os dois experimentos. Com o mesmo alimento, com a mesma temperatura, com as mesmas características ambientais, tivemos esse padrão de crescimento para a Aurélia e esse padrão de crescimento para Caudato, crescimento populacional que a gente está falando, tá? Ou seja, número de indivíduos ali naquela cultura. Quando ele fez a cultura, o cultivo do Aurélia com o Caudato, nas mesmas condições também, com os mesmos alimentos, mesma fonte nutricional, mesma temperatura, tudo mais, ele percebeu que houve um crescimento da população do Paramécio aurélia e, em contraponto, teve uma queda do Paramécio caudatum a ponto de ser anulado, a ponto de todos os indivíduos morrerem. Então, foi a partir daqui, desse experimento, que ele começou a traçar essa teoria da exclusão competitiva, em que os indivíduos que têm ali as mesmas necessidades acabam disputando tanto a ponto de que um não consegue sobreviver naquele ambiente.
O parasitismo também é um caso, né, de relação que é bastante falado, né, principalmente em relação à saúde pública. Mas o que que é parasitismo, afinal? Parasitismo é ocorre quando uma espécie, quando um organismo, ele interage com um outro para extrair nutrientes dele. Então, ele tem de alguma estratégia para conseguir entrar ou conseguir ter contato com a parte interna dessa espécie, desse organismo que a gente chama de hospedeiro. E a partir desse momento, ele passa a extrair ali nutrientes, a extrair a sua fonte nutricional. Aqui a gente tem uma relação, né, que é estabelecida entre parasita e hospedeiro. Esses parasitas, eles podem ser classificados em ectoparasita, que são aqueles que ficam na superfície do corpo do hospedeiro. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o mosquito, né, o mosquito da Aedes aegypti, a sanguessuga lá do início, dos erudíneos, né, eles também são ectoparasitas, eles também estão é, se alimentando de sangue dos animais. Os endoparasitas são aqueles que se instalam dentro do corpo do hospedeiro. Então, basicamente, os vermes que a gente conhece, lombriga, a solitária, aquele bichinho geográfico, né? Todos eles são endoparasitas. São animais que, de alguma forma, vão entrar no corpo do animal, do indivíduo, e vão se instalar em algum local. A grande maioria se instala no sistema gastrointestinal, porque ali é onde tem, né, riqueza de fonte nutricional. E ali eles estão vivendo, se alimentando, crescendo, se reproduzindo e, eventualmente, vão virar contaminantes, né? A partir, principalmente ali, das fezes. E a gente também tem os hemiparasitas, que são indivíduos que se alimentam da seiva de outros. Aqui no caso especificamente é de plantas. Plantas que estão, a partir de estratégias, principalmente ali das raízes, absorvendo, extraindo, sugando a seiva do interior de outras plantas, que é o caso da erva de passarinho que eu citei lá no início da aula. Então, aqui, obviamente, a gente tem uma relação que é desarmônica. Alguns indivíduos eles vão se dar bem e quem está sendo hospedeiro está se dando mal, né? É, no geral, não é interesse do parasita que o indivíduo que ele está parasitando morra, porque senão ele vai ficar sem fonte nutricional, tá? Mas os, os efeitos, né, que o processo de verminoses podem causar outros problemas de saúde que, se não forem tratados, eles acabam podendo levar os indivíduos a problemas maiores, né, complicações maiores. E eu trouxe dados, né, da situação epidemiológica. Eu não consegui dados tão recentes, é uma pesquisa de 2015, tá? Que observou aí uma, uma prevalência aí, né, de algumas verminoses, ancilostomiases, ascaríase, tricuríase, em casos, né, de escolares, de estudantes.
E uma coisa que eu queria ressaltar aqui é a prevalência, né, que foram encontrados em maior parte na região norte e nordeste, e está geralmente associado às zonas rurais e zonas periféricas dos centros urbanos. O que que é determinante, né, também que eles ressaltam? Que a ausência de saneamento básico e áreas de maior concentração de pobreza são determinantes para a ocorrência dessas verminoses, o que é gritante, né? De fato, a falta de tratamento de água, tratamento de esgoto, tratamento de lixo dentro dentro do direito, né, de saneamento básico, a ausência desse direito acaba provocando um aumento desses casos em locais que são mais precários, são mais precarizados, na verdade, né, por falta realmente de estrutura, por falta de cuidado do poder público no geral. Aqui, é, como no parasitismo, né, a gente tem uma relação desarmônica, que é chamada de predatismo. O predatismo também é fácil de compreender, né? Indivíduos que estão se alimentando de outros, estão usando uma outra espécie como fonte de alimento. A relação que é estabelecida ocorre entre predador e presa. Tem vantagens para o predador, que consegue se alimentar, consegue mais tempo para sobreviver, consegue, né, a fonte proteica para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento muscular, para sua força e ganhando cada vez mais vantagens na comunidade em que ele tá inserido. Não é interessante para os predadores acabar com todas as presas, porque um acaba influenciando no outro. A gente vai dar uma olhadinha daqui a pouquinho nessa relação. E as presas elas podem acabar apresentando alguns mecanismos de proteção. Então, cascos duros, espinhos, camuflagem, mimetismo, ou seja, é um indivíduo que acaba se parecendo muito com o ambiente, acaba passando despercebido. Um outro que parece com um outro organismo, que mimetiza esse organismo e acaba obtendo talvez um tom um pouco mais ameaçador, em que os predadores não querem se meter com aquele indivíduo. Acontece bastante, né, com alguns insetos, né? Por exemplo, mariposas que têm um, um, um desenho de olhos de coruja nas suas asas e acabam parecendo um animal maior e evitam de ser predadas por outros animais, por anfíbios, por aves. É, e a gente tem aí os exemplos do leopardo comendo uma gazela e a águia que está buscando o peixe para conseguir se alimentar. E tem uma relação, né, entre predador e presa que é importante a gente observar como que ela se estabelece. Então, aqui a gente tem um gráfico que é bem simples, que é um gráfico de tempo por população, densidade populacional. E aí, a gente vai partir do princípio que a gente tem uma população de presa que está alta e ela parece estar aumentando. Em contraposição, a gente tem aqui no tempo zero também uma população de predadores que está baixa, parece estar diminuindo, tá? Como os predadores aqui têm?
baixa quantidade, né, vai acabar sendo mais fácil para eles conseguirem alimento, conseguirem presas, né? Porque tem menos indivíduos disputando com eles. Então, a gente pode considerar que o número de predadores vai começar a subir. Com o aumento do número de predadores, a gente vai começar a ter uma queda no número de presas. Nesse momento, a gente já tem uma disputa muito grande entre os predadores, tem pouca presa para muitos predadores, e a gente percebe que o número de predadores vai começar a cair. À medida que o número de predadores começa a cair, o número de presas começa a aumentar novamente. E assim sucessivamente, que a gente consegue observar, tá? O, esse processo, né, de um regular o crescimento do outro é muito comum observar nesse tipo de relação, na relação de predatismo. E para fechar o os exemplos de interações de relações ecológicas interespecíficas, a gente tem a herbivoria. A herbivoria, ela é um tipo de interação em que animais estão se alimentando de plantas. Geralmente, né? Esses animais, eles só se alimentam de plantas. Mas também tem aqueles que são onívoros que acabam também comprometendo as plantas e utilizando-as como fonte de energia. Pode não ser a fonte principal, mas, né, nós, como exemplo, né, temos aí as plantas como, como principal fonte, né, do nosso dia a dia. Então, são seres que estão se alimentando de espécies vegetais. Aqui, existe duas linhas de defesa, né, entre os pesquisadores da área. Há aqueles pesquisadores que defendem que a herbivoria é um caso de predação, e há aqueles que defendem que é um caso de parasitismo. Quando que, né, pode ocorrer um processo de predação na herbivoria? Ocorre quando o indivíduo que está servindo de alimento, ele é totalmente comprometido, né? Totalmente comprometido a ponto de morrer. Então, quando existe a morte da planta que está servindo de alimento, a gente tem um caso de predação. Quando a gente tem um caso em que o alimento, né, a planta que está servindo de alimento, ela tem ali ela é parcialmente comprometida, digamos assim, ela não é completamente destruída, a gente tem um caso de parasitismo dentro dos exemplos de herbivoria, tá? Eu quis trazer o exemplo dos pandas, porque os pandas são animais extremamente curiosos, né? Porque são ursos. E ele é uma exceção, basicamente, porque ursos eles têm um sistema gastrointestinal de carnívoros e os pandas eles são herbívoros, eles são animais que se alimentam principalmente de bambu, né? Então, surgiram estudos de que os pandas eles, né, têm preferência por esse alimento, mas eles também conseguem absorver microRNAs dessas plantas, e esses microRNAs acabam gerenciando uma expressão gênica específica neles, em que eles conseguem aproveitar energeticamente o, o carboidrato do bambu, o carboidrato dessa planta. Então, é, é uma.
É uma curiosidade, assim, né? Pensar que animais que têm evolutivamente ali um, um corpo, né, para serem carnívoros, eles acabaram se tornando herbívoros com o tempo e surgiram adaptações aí para que eles pudessem manter esse, esse estilo de vida, ou que permitiram, né, esse estilo de vida deles. Mas as plantas elas também apresentam defesas, assim como na predação, né? A gente percebe que tem plantas que vão ter espinhos, vão ter acúlios, ou também podem produzir substâncias que causam diversas reações nos organismos, paralisias, podem ter um gosto ruim, enfim, provocar algumas reações diferenciadas nos organismos que estão se alimentando dessas plantas. Obviamente, a gente tem uma relação que é desarmônica, ou seja, mais menos, em que o herbívoro, né, ele está se dando bem e a planta que está servindo de alimento está sofrendo os danos, sofrendo as consequências dessa relação. Bom, para finalizar, né, como considerações finais, eu gostaria de ressaltar, né, que as relações ecológicas elas estão ocorrendo o tempo todo na natureza. E além disso, elas fortalecem a existência da biodiversidade. Ela permite com que vários organismos existam, com as interações harmônicas e, é, por outro lado, elas também podem impactar, né, no equilíbrio ou desequilíbrio dos ecossistemas. Elas vão regular o equilíbrio populacional de algumas espécies, elas podem gerar colapsos, desaparecimentos de grandes populações que, né, vão estar ali influenciando na comunidade local daquele ecossistema em específico. Bom, é isso, é a aula de hoje. Espero vê-los em breve numa próxima oportunidade para a gente conversar. Abraços.